E o programa de hoje viaja para Paris. Nossa entrevistada é Márcia Carvalho, uma estilista paulistana que mora há mais de 30 anos na França e criou um projeto super interessante utilizando meias órfãos. Ela tem o apoio da Prefeitura de Paris e dos parisienses, que colaboram intensamente com esse projeto de reciclagem. Eu sou Letícia Nascimento e esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história de brasileiros que moram fora do Brasil. Márcia, bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Letícia, por ter me convidado. E eu estou super curtindo o seu programa. Achei a ideia fantástica. Muito obrigada. Ô, Márcia, eu sempre começo o programa perguntando para as pessoas o que levou elas a mudar de país, né? No teu caso, você já mora há 30 anos na França, a pergunta vai ser um pouquinho diferente. Eu quero saber como é morar 30 anos fora do Brasil, porque eu estou há 10 anos em Londres e acho 30 anos muito. Como é? Me conta. Olha, essa coisa do tempo é muito interessante, né? Porque, sobretudo quando você não tem nenhum projeto de sair do seu país, e quando você vê, você está morando num outro país há mais tempo do que o tempo que eu morei no Brasil. Então, é realmente fascinante e, ao mesmo tempo, você não se dá conta, né? Você está envolvida com a sua vida profissional, com a sua vida, que a minha, no caso, em Paris, há tanto tempo, que é só, assim, natural, né? Normal e sempre com a saudade do Brasil, da família, dos amigos, que é uma coisa que fica e tanto melhor. É. E você, nesse período, nesses 30 anos, você pensou algumas vezes, não, vou voltar para o Brasil, ou alguma coisa que aconteceu com a família, ou uma situação econômica, passou pela sua cabeça, em algum momento, voltar para o Brasil? Me passou, sim, quando eu me separei do pai dos meus filhos. Claro, foi um momento difícil, meus filhos eram pequenos e tal, então eu falei, seria muito mais confortável voltar para o Brasil. E, ao mesmo tempo, eu me disse, bom, o pai dos meus filhos mora aqui, vai ser difícil para os meus filhos, vai ser difícil para ele, então eu segurei a onda e deu tudo certo. E falando do teu projeto, eu comecei aqui a abertura do programa falando das meias órfãos, que é um projeto super interessante. Como é que surgiu essa ideia? Eu acho que teus filhos eram pequenos, né? E essa coisa da gente sempre... Explica um pouquinho, porque a gente sempre perde uma meia, né? Claro. Desaparece. Sim, então, aconteceu porque eu sou estilista de moda, eu já era estilista de moda e eu estava sendo convidada para o Grande Prêmio de Criação da cidade de Paris. E eu estava procurando uma ideia original, o que eu vou apresentar. Eu sou especialista de malha, de tricô, e aí, arrumando a gaveta dos meninos, eu tenho 2 filhos, eu me deparei nessa coisa corriqueira de todo mundo conhece, né? Você abre a gaveta, cadê a outra meia? Não tem outra meia. Eu falei, isso aqui pode ser um start muito legal. Isso faz quanto tempo, Márcia? Isso faz mais de 10 anos, começou em 2008. E aí você teve a ideia, não, vou pegar essas meias, como é que foi? Então, foi assim um pouco instintivo, sabe? Eu peguei as meias, comecei a cortar, falei, isso aqui vai virar uma manga, porque realmente, né, pode virar uma listra interessante. Depois, um chapéuzinho, daí eu fiz um mantô, enfim, foi rolando, daí eu fiz um pullover, expus essa pequena mini coleção na Prefeitura Central de Paris, um lugar maravilhoso, e foi um sucesso. Daí eu falei, tem uma coisa atrás disso, deve ter uma representatividade, essa história de meia, uma coisa que toca as pessoas, e foi assim. E você achou fácil o processo de colocar... Bom, você já trabalhava como estilista, trabalhou para grandes marcas também, quer dizer, você já estava inserida nesse mercado da moda, né? Então, você teve alguma dificuldade por ser brasileira ou não? Você já estava mais adaptada, digamos assim, ao cenário francês? Eu acho que teve a dificuldade natural de quando você é uma empresária de uma empresa pequena,
independentemente do lugar. Agora, eu acho que foi muito bom estar na França, porque eu tive um certo apoio, apoio da prefeitura, em termos de visibilidade, bastante apoio da imprensa, apoio de certos organismos que estão ligados à inovação têxtil, e isso realmente ajudou. Agora, é claro que uma grande porcentagem eu diria, do sucesso é devido à perseverança, porque foi uma coisa muito laboriosa de conseguir chegar da meia ao fio. Sim. Como é que Então, porque primeiro você fazia um trabalho de patchwork, né? Com a meia. exatamente. No começo era pegar toda essa quantidade de meia, cortar e costurar e fazer patchwork e fazer as peças. Então era bonitinho. Daí eu comecei a tingir para poder criar uma harmonia colorística, mas era muito laborioso. E eu comecei a receber meia demais, então acabou sendo um problema. Ao invés de ser uma solução, eu tinha que estocar, o que eu faço disso tudo, né? Aí foi aí que eu tive As meias vinham lavadinhas ou de vez em quando vinha meia suja? Eu fiquei pensando nisso. Pois é, não, a maioria, a grande, grande, grande maioria, é raríssimo, porque normalmente muita meia perde um pé na máquina de lavar, então ela sai da máquina já lavada. Entendi. Agora, mal. Não, mas tem as meinhas que a gente recebe de criança também, porque elas ficaram pequenas, ou tem as que são furadas, porque a gente não recebe só as órfãs, as solitárias, né? A gente recebe tudo que vai virar, que vai eventualmente virar lixo, para poder revalorizar. Então, normalmente tudo chega lavadinho, às vezes arrumadinho, nos pacotes da França inteira, uma gracinha. As pessoas mandam pelo correio para você também, né? As pessoas mandam pelo correio, quem é parisiense ou da região, muitos vêm no nosso ateliê para trazer e para conhecer o que a gente faz, né, das meias depois, porque a gente tem uma boutique nesse ateliê, mas se não chega tudo legal, e depois no processo de transformação tem uma parte de lavagem, então hoje que a gente tem o fio, enfim, tudo é super ok do lado da higiene. Márcia, e uma parte importante desse projeto é o apoio das mulheres, né? E o quanto você contribui também para mulheres que moram na região. Explica um pouquinho como é feito esse apoio que você dá. Então, no começo desse projeto, eu já estava instalada num bairro popular de Paris que chama Goutte d'Or, e eu quis propor para as mulheres do bairro para que fosse um momento simplesmente agradável, de criação, de socialização, porque tem muita gente que fica muito sozinho, né? E então começou desse jeito. Hoje é muito mais, aumentou muito essa parte solidária, porque eu comecei a trabalhar nos centros de acolho para mulheres que tiveram um acidente de vida e que, por um motivo ou por outro, se encontram sem casa. Então, elas são acolhidas num lugar, mas é provisório, enfim, é muito instável, às vezes com crianças. E então, a gente organizou uma formação profissionalizante para que essas pessoas, porque o único jeito delas saírem dessa situação é através do trabalho. Então, é uma formação profissionalizante em torno da moda, da costura e também de trabalhos, assim, logística, coisas que o mercado pede. E então a gente fez uma pesquisa com parceiros, com marcas de cosmético, com, enfim, vários parceiros que estão ok para depois incluírem essas pessoas nas suas empresas como estagiários ou, enfim, o que for possível, um trabalho mais fixo. É muito interessante. Esse projeto no Brasil ia ser ótimo. Você já teve contato, já quis? Que pé está essa situação de expandir, quem sabe, para o Brasil? Pois é uma ótima oportunidade que você está me dando, porque vai aqui meu alô para eventuais parceiros, parceiras que se interessem a trazer esse projeto para o Brasil, porque realmente é uma coisa que é um modelo muito fácil de ser reproduzido, e a parte solidária, a parte de iniciação,
E também a parte de moda mesmo, né? A parte de transformação, de criação de uma moda sustentável. E tem brasileiras que participam do teu projeto também, ou basicamente são francesas, ou tem imigrantes de outros lugares? Como é? É totalmente multicultural, tem gente do mundo inteiro. Já me aconteceu de animar alguns ateliês, de criar alguns ateliês só para mulheres brasileiras, porque tem grupos de mulheres brasileiras aqui também, mas em geral é aberto para quem precisa. Para quem precisa. Muito bem. Eu achei super. Como é que é o nome em francês, que eu acho tão bonito, mas eu não tenho essa capacidade de falar. Chaussettes Orphelines. Significa meias órfãs. Meias órfãs, exatamente. Muito bem. Márcia, e além desse projeto, você tem uma marca também, né? Sim. Então, conta um pouquinho como é. Tá legal. Então, a marca tem esse mesmo nome, aliás, para fazer uma distinção entre a parte da empresa e a parte da associação, a gente resolveu, a partir do fim do ano passado, chamar a associação Chaussettes Solidaires, meias solidárias, e a parte da empresa vai continuar sendo Chaussettes Orphelines, com o meu nome, Márcia de Carvalho. Uma espécie de co-branding entre o projeto e eu como estilista. Então a marca ela vai recuperar meias também, que ela vai também transformar em fio. A diferença dos modelos econômicos é que quando a associação recupera as meias e transforma, vai ser para criar produtos para oferecer para pessoas que precisam. Quando a marca recupera, vai ser para vender. E o trabalho da marca ajuda a financiar o trabalho da associação. Então, uma vez que a gente está com um fio, né, a gente pode criar todo tipo de produto. O primeiro, número 1, é a meia, porque, né, faz o círculo virtuoso que vai dar meia a meia. Sim. E depois luva, boné, echarpe, bolsas, pullovers, enfim, tudo que vocês podem descobrir no site chaussettesorphelines.com e que está agora recentemente com a versão em inglês. Que ótimo. Ô, Márcia, quando você trabalhou, voltando um pouquinho aí no tempo, com as marcas famosas, como era esse teu trabalho? E como você conseguiu entrar nesse mercado? Porque, sendo brasileira, né, a gente sempre fala aqui no programa essa questão da imigração, como é que a gente consegue se colocar no mercado de trabalho, e você trabalhou para marcas importantes. Então, conta um pouquinho como é que foi esse desafio. Então, quando eu terminei, eu fiz minha escola de moda aqui, e quando eu terminei, eu me disse, bom, agora ou eu acho um trabalho aqui, ou eu vou voltar para o Brasil e ser estilista no Brasil. Mas se eu pudesse trabalhar na França, eu, né, me dizia se seria uma ótima oportunidade, porque eu nenhum projeto de ficar na França, sabe? Foi uma coisa assim, realmente. Mas eu achei um trabalho fantástico. Meu primeiro trabalho é uma italiana que chama, a marca não existe mais, é Poppy Moreni, que desfilava na época no Louvre, e então era super badalado, e graças a essa marca, rapidamente eu fiquei sendo responsável das licenças no Japão. Então eu fui bastante para o Japão para colocar as coleções, para corrigir os protótipos, para criar novos modelos direcionados ao mercado japonês. E isso eu tinha 21, 22 anos, quer dizer, foi uma coisa assim, foi muito incrível que eu pudesse ter tido essa sorte de chegar, e que foi por conta de chegar com o meu book mesmo. Eu soube nesse escritório onde eu estava fazendo um estágio, o último estágio da escola, que essa marca estava procurando alguém, eu liguei, fui com o meu book, quer dizer, eu fui escolhida porque o book foi escolhido, então que bom, né? E logo antes, eu tinha ido me apresentar na Comme des Garçons, na Place Vendôme, na sede da Comme des Garçons de Paris, né? Super legal, adorava Comme des Garçons, continuo gostando. E eles também falaram, bom, você pode ir para Tóquio trabalhar? Eu falei, claro que eu posso, o escritório é lá e tal. Só que daí, antes de ter a resposta do Comme des Garçons, eu fui selecionada pela equipe da Poppy Moreni, e eu falei, bom, mais vale um pássaro na mão, e lá fui eu. E assim começou. E depois eu tive a ocasião de trabalhar com a Chloé,
quando ainda era o Monsieur Lagerfeld, que era o diretor artístico, então eu fiz a malha deles, que era fabricada na Itália. Trabalhei para a Polycar e para a Zaro, enfim, para várias marcas, e depois para marcas menos de luxo, mas que foram trabalhos super interessantes também. Eu adoro esse trabalho de estilista, de se adaptar a um universo, criar de acordo com enfim, com um mercado específico, um exercício muito legal. E você acha, Márcia, que o fato de você ter feito a faculdade aí na França ajudou nesse processo? Porque se você tivesse, vamos pensar, se você tivesse feito a faculdade no Brasil de moda, e aí então tivesse ido para a França, teria sido um pouco mais difícil, ou você acha que não? Com um bom book, um bom material, conseguiria? Olha, eu acho que eu tenho certeza que tem bons estilistas brasileiros trabalhando na França, independente de aonde eles estudaram. Eu acho que é muita sorte de ter entrado no mercado no momento que eu entrei, que era talvez um momento favorável, né? O começo dos anos 90. Uhum. Não sei, assim, mas eu acho que é sempre possível, né? Deve ter um monte de coisa que joga a nosso favor, assim, né? Até a sorte. É porque às vezes esse ambiente universitário, né? Você já começa a criar ali a sua rede de conhecidos, a sua network, como se fala em inglês. Com certeza, não, você tem toda a razão. É verdade que eu aconselharia alguém que quer seguir esse caminho de pelo menos entrar numa escola, mesmo que seja para fazer um ano de master ou qualquer tipo de formação por conta da rede. Claro, isso é muito importante, porque inclusive o primeiro estágio que eu consegui é porque meu professor trabalhava nesse escritório de moda. Então eu fui fazer um estágio gratuito, mas não impede que eu estava lá dentro. Estando lá dentro, eu ouvi dizer que tal Maison de Couture estava procurando. Então, quer dizer, depois é de você ir telefonar claro. Né, e se afirmar. Sim, mas é claro que esse network é muito importante. Sem dúvida, eu percebo isso. E, Márcia, quando você estava no Brasil, você acho que fez Ciências Sociais na PUC, né? Foi. Então você não imaginava, um dia eu vou morar na França, vou ter uma marca, vou ser estilista? De jeito nenhum, mas nunca nem. Agora, tem uma coisa que ao mesmo tempo que é interessante, é que quando eu estava no como é que a gente fala? Não é o primeiro grau, no primeiro grau. Assim, sexta, sétima série, por aí. Sim. Uhum. Na época era desse jeito, né? Na aula de história, foi quando eu ouvi pela primeira vez falar dos filósofos das luzes, né? O iluminismo. E eu fiquei fascinada, sabe? Eu falei, nossa, mas que país que criou essa filosofia, esses filósofos, essa ideia de igualdade, fraternidade, enfim, que são as ideias depois da Revolução Francesa, mas do humanismo. E eu já era super sensível nessa época à questão de uma sociedade mais justa. Mais tarde, quando eu estudava na PUC, eu fiz o curso inteiro da Alliance Française, mas sempre sem nenhuma intenção. Sabe, assim, era uma coisa que me atirava, mas eu não tinha uma atração, mas eu não tinha um projeto fixo. Foi uma coisa que aconteceu, assim. E como é que você foi parar em Paris? Então, eu terminei Ciências Sociais, falei, bom, foi excelente, mas não vou trabalhar com isso, porque é muito legal, mas enfim, não vou ser professora, não vou ser pesquisadora, Aí eu me inscrevi, fiz vestibular de novo, entrei em psicologia na PUC de novo. Eu estava me lançando para mais 5 anos, quando passa minha melhor amiga, a Bia, na PUC, e fala, tô indo para Nova York. Eu falei, eu também. Fechei minha matrícula e fui para Nova York. Dei um tempo nos Estados Unidos, depois eu vim para a Europa. Quando eu vim para a Europa, eu tinha trabalhado, quando era estudante, eu fiz vários trabalhos, eu trabalhava em São Paulo, fazia uns bicos, e um deles era numa agência de viagem. E a minha amiga Alicia,
a dona dessa agência, quando ela soube que eu estava viajando, que eu ia viajar, ela falou, então, quando você estiver nos Estados Unidos, em tal dia eu vou estar em Londres e vou começar um circuito pela Europa, vem comigo, é um presente. Eu falei, ué, demorou. Boa amiga. Lá vou eu fazer meu tour pela Europa. Adorei. Chegou em Paris, ela me apresentou um amigão dela que tinha morado no Brasil, a gente sempre simpatizou, e eu estava totalmente livre, leve e solta nesse momento. Juventude. Juventude, eu estava com a minha matrícula trancada por um ano, quer dizer, eu falei, bom, eu vou ficar em Paris, gostei de Paris, eu falo francês, vou ficar em Paris. Ele me convidou. Nossa! Aí, em Paris, tem os apartamentos, tem um quarto no último andar, que antes eram os quartos de empregada, que viraram quartos de estudantes. Aí ele falou, olha, eu tenho um quarto livre, se você quiser e tal. Eu falei, pô, sabe, assim, é o destino me chamando, né? Caramba! Aí eu fiquei lá, e daí ele me apresentou uma amiga dele, que era estilista, Veronique, e que tinha clientes no Brasil. E ela me propôs trocar curso de desenho de moda contra curso de português. Eu era super ligada a desenho, minha mãe sempre trabalhou com moda, então eu tinha essa coisa que era uma facilidade, foi assim que eu escolhi de entrar depois numa escola de moda, porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer, se era dançar, cantar, tinha um monte de coisa artística que me interessava, mas eu acabei escolhendo a moda. Que bacana, muito interessante. Ou a moda que te escolheu também, né? Não sei. Ou foi a moda que me escolheu, pois é, foi uma coisa assim, parece que a gente pode ter tendência a seguir o que a gente conhece, né? No meu caso, eu dormia, parece, do lado do overlock, minha mãe tinha um ateliê ela fazia uniforme em São Paulo, ela falou que eu me dava super bem do lado do overlock. É verdade que é uma máquina que eu tenho maior carinho. Eu tenho uma no meu ateliê, assim, é um símbolo para mim. Tá vendo? Às vezes já estava ali, né? Já estava aquela sementinha ali, enfim, foi o resto do destino que cuidou para você entrar para esse mundo da moda. Deixa eu te perguntar uma coisa. França para você hoje é Paris? É a sua casa? É o lugar onde você vai ficar velhinha? Eu acho que eu vou ficar morando entre a França, o Brasil e outros países onde eu tenho vontade de morar. Eu acho que o meu futuro eu vejo assim, mas um pouco mais tarde eu vou passar muitos meses no Brasil. Aliás, já estou programando a partir do ano que vem poder passar. Sempre guardei bons amigos no Brasil, então muito, muito importante isso. E também, assim, eu me vejo morando alguns meses por ano na Nova Zelândia, enfim, a gente tem umas viagens, assim, né, às vezes, de imaginar o futuro de um certo jeito, mas não é já também, não, ainda tenho que trabalhar mais um pouco. Tem tempo. É porque eu acho que, às vezes, eu tenho essa sensação de que quando a gente já fez o caminho de saída do Brasil, parece que o mundo se abre, né? Eu acho que o passo mais difícil da gente dar é o primeiro passo, né? A saída do país. Mas uma vez que a gente já fez isso, qualquer outro país pode ser uma opção, né? Ou não, talvez tenha gente que queira voltar para o Brasil e pronto, né? Não sei. Eu acho que, de todo modo, pelo menos ficar mais no Brasil, porque eu acho muito... porque eu adoro o Brasil, eu acho que a gente tem uma energia incrível, que é muito difícil de encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Sempre que eu levo os amigos franceses para lá, que é a primeira vez, eles ficam todos uau, né? Porque tem essa simpatia que você não encontra, que eu nunca encontrei, talvez em alguns países do sul sei lá, na Sicília, talvez, tem um povo assim mais... Mas o brasileiro tem essa especificidade de ter um calor, né? Assim, um calor humano, que é uma grande riqueza nacional, eu acho. E aí na França, você acha que as pessoas são um pouco mais frias? As pessoas são muito mais complicadas, aqui é um traço de caráter do francês, eu não sei, eu não conheço outros povos tão bem como eu conheço o francês, mas eles têm uma característica assim de ver o copo a metade vazio. Assim, não tem como. No começo eu ficava eu falo para eles, não é nenhum problema, aliás, eu estou aqui porque eu gosto, né, não é para ficar fazendo, não é ficar criticando, tem muita coisa muito legal, é por isso que eu estou aqui, mas tem essa coisa de ficar bufando, sabe,
sofrendo. Então é verdade que é uma coisa que você vê, você analisa, é desse jeito, você aceita, vive com isso e tudo bem, né? E você não fica preocupado por eles, porque eles vivem desse jeito, estão acostumados e tal. Eu só não vou me identificar com isso, porque eu prefiro viver do meu jeito. Claro. Nem todos são assim também, mas é uma característica, é um pouquinho uma característica. Inclusive, assim, esses negócios de dizer que, ao invés de dizer que é muito bom, não é ruim, sabe? Eles usam você pamalha para dizer que é bom. Então, isso já mostra, né, uma coisa assim. No começo, eu ficava espantada do tanto que eles reclamavam. Falava, por que eles reclamam tanto? E hoje você reclama também? Você adquiriu um pouco dessa cultura de reclamar também ou não? Porque às vezes a gente pega, né? Eu espero que não. Eu sou super, assim, eu sou muito considerada aqui. Eu acho que eu escuto muito esse retorno de que eu sou super otimista, que eu tenho bom humor. E é verdade que eu tento preservar isso, porque para mim é uma questão de inteligência. Sim. Né? Aliás, o Voltaire, para retornar num filósofo francês, ele dizia, é melhor ser feliz porque é melhor para a saúde, sabe? É básico, né? É melhor ser alegre que ser triste, né? Aquela música que eu adoro tocar no violão. É verdade, você tem toda a razão. Bom, que bom que a gente, como brasileiro, pode espalhar um pouco dessa alegria por outros países, né? Aqui na Inglaterra... Eles têm também um pouco esse... Quando você vai cumprimentar alguém de manhã, né? Você pergunta, tudo bem? E eles falam, não tá mal. Exato. Também tem essa mesma característica, né? Eu também achava estranho. Digo, não, mas, né? Agora o americano, por outro lado, é um povo super feliz, né? Você dá good morning, yeah, great, amazing. Então, quer dizer, cada cultura tem um jeito e a gente vai se adaptando, né, Márcia? Acho que isso também é o divertido de mudar de país, que é uma coisa que é poder ver outras culturas e se adaptar a elas. Manter o nosso é um exercício, né, Letícia, incrível esse, porque a gente realmente tem mesmo que se adaptar e nem sempre é fácil. Isso é uma coisa que é um fato, nem sempre foi fácil de estar, às vezes não é, às vezes falta família, falta sei lá, falta a energia que é uma energia que te faz bem, né, que te alimenta. Então você tem que achar isso nas coisas locais e dentro de si, né? Muito bem, mas a gente recomenda, né, morar fora. É uma experiência interessante, né? Eu não tenho a menor ideia como seria a minha vida sem isso, né? Porque faz parte hoje, assim, é muito rico morar fora do seu país. Né? Você relativiza muita coisa. Acho que muito bom. Tá bom, Márcia. Olha, muito obrigada pela entrevista. Adorei a nossa conversa. Acho o teu projeto super interessante. Se alguém no Brasil estiver escutando, manda brigadeiro e se interessar, manda um e-mail. Tem algum e-mail, Márcia, que você queira deixar? Ou... Sim, tem o contact com CT no fim, né? CIT mudos, @marciadecarvalho.fr. Muito bem. Tomara, ia ser um belo projeto para o Brasil. Com certeza, eu ficaria muito feliz e eu estou amando o seu programa. Estou doida para ver todas as próximas edições e eu acho que é realmente super legal sua iniciativa. Queria te parabenizar mais uma vez. Eu acho que é muito legal para os brasileiros para poderem, né, ter algumas sacadas assim de como é que a coisa acontece. Parabéns para você. Muito obrigada, Márcia. A ideia é essa mesmo, que as pessoas possam conhecer brasileiros que moram fora, com suas experiências, sejam elas boas ou ruins, mas acho que sempre tem um pouco de tudo, né? Como tudo na vida, né? Tem um lado bom, lado ruim. Em qualquer lugar. E acredito que no final dessa primeira temporada a gente vai ter aí vários perfis interessantes e que bom que você participou do projeto. Então, o Manda Brigadeiro hoje fica por aqui e até a semana que vem. E longa vida, Amanda Brigadeiro. Longa vida. Beijo.